Então, minha gente, chegando aqui para repercutir com você esse sorteio da nova Liga dos Campeões, dessa Liga dos Campeões expandida, dessa Liga dos Campeões que chega claramente como uma resposta da UEFA para a tentativa da criação da Superliga, uma resposta que tenta agradar os superclubes, mas que é um cala-boca que eu imagino que seja temporário, né? A cada mudança de formato da Liga dos Campeões, e esse mais recente que a gente se acostumou a ver como normal, ele foi o mais duradouro da história da competição, foram 20 anos com o mesmo formato. Também lá atrás, na criação dele, na virada de século, foi um certo cala-boca para que os principais clubes tivessem menos chance de eliminação. Então a lógica da política é essa, é para proteger o grupo dos mais ricos, é para proteger o grupo dos mais fortes, é para concentrar as oportunidades e, nesse caso, para multiplicar os grandes jogos, né? A minha grande questão com essa nova Liga dos Campeões é aquela velha história de que se tudo é especial, nada acaba sendo especial, né? Eu não sei se a longo prazo, e é um formato que não está garantido por mais do que 3 temporadas, né? Em 2027 vai ter uma revisão, imagino que seja estendido, mas contratualmente está garantido só por 3 temporadas. A gente, sei lá, você vai banalizar os grandes jogos? Será que de fato essa excitação que a gente está tendo, que eu estou tendo, de ver Real Madrid e Liverpool se enfrentando, Bayern de Munique, Aston Villa, Manchester City, Inter de Milão e vários outros, será que isso vai de fato trazer para a gente o que esses jogos trouxeram no passado e alimentaram essa expectativa? Ou se numa grande primeira fase isso vai ficar um pouco diluído e, portanto, menos especial? Não sei. A princípio eu estou curioso e com uma curiosidade positiva. Eu acho que a Liga dos Campeões ela pode sim, por essa multiplicação de grandes jogos, trazer algo melhor para uma primeira fase que estava ficando um pouco menos interessante com o passar do tempo, mas acho que tem mais a ver com a concentração de grana do futebol europeu do que com qualquer outra coisa. Mas enfim, para resumir basicamente os principais pontos de mudança, a gente tem uma Liga dos Campeões agora com 36 clubes, eram 32, 4 novas vagas, portanto, 4 novos integrantes, numa fase de pontos corridos. Não temos mais grupos. Esqueça a palavra grupo. É uma tabela de pontos corridos com 8 rodadas. Ok? E cada clube tem o próprio caminho. Não é um grupo. É o próprio caminho com 8 adversários diferentes. Não tem mais jogo ida e volta, tá? Não se repete mais adversário nessa primeira fase da Liga dos Campeões. São 4 jogos em casa, 4 jogos fora, mas não são adversários repetidos. São 8 adversários diferentes para cada clube. Então são 36 clubes numa tabela só. Os 8 primeiros colocados vão direto para as oitavas de final. Os 16 clubes seguintes, portanto, entre 9ª colocação e 24ª, eles vão para uma repescagem, para o que chamam de playoffs. 16 clubes que vão brigar num mata-mata entre si por outras 8 vagas para as oitavas. E aí os 12 clubes restantes, né, do 25º ao 36º, eles são eliminados, não tem mais queda para a Europa League. Então teremos 144 partidas para classificar 24 e eliminar 12 equipes. É muito jogo e são muitas datas a mais nesse calendário cada vez mais congestionado. Fico na dúvida quanto tempo vai ter que passar para que o público fique menos confuso, né? Eu já entendi quase tudo, não tudo. Eu imagino que você esteja com várias dúvidas. Espero que eu tenha conseguido explicar pelo menos as principais diferenças aqui, tá? Lembrando que a UEFA tinha planejado essa mudança com 10 jogos na primeira fase. E houve uma reunião ali para conseguir diminuir para 8. Imagina 10 jogos na primeira fase, meus amigos.
A gente ainda não tem o calendário que vai ser divulgado pela UEFA apenas no sábado, tá? Sorteio realizado na quinta-feira, quinta, sexta e sábado, para as pessoas sentarem e pensarem o calendário. Não é simples, é muito jogo, com muitos interesses, com muitas ligas paralelas, então a gente ainda não sabe a ordem dos jogos, mas eu imagino que a UEFA vai tentar temperar de maneira razoável para que não fique um começo muito difícil e um fim muito fácil, ou uma concentração de dificuldade muito desequilibrada para cada clube. Eu vou focar, claro, nos 4 ingleses: Manchester City, Liverpool, Arsenal e Aston Villa. E eu vou aqui numa ordem que eu considero de dificuldade inicial. Por que inicial? Primeiro, que a gente não sabe a ordem dos jogos, e isso vai alterar bastante o produto, né? A ordem dos fatores vai alterar o produto, pelo menos eu imagino. E claro que isso aqui é uma suposição com que a gente imagina que vai ser cada um desses clubes ingleses, e o que eu imagino que será cada um desses adversários, muitos dos quais eu pouco acompanho e apenas estou dando um palpite aqui. Eu acho que a tabela dos ingleses, a mais difícil, é a do Liverpool. Não acho que com tanta distância assim do que eu imagino que... Eu senti nas redes sociais muita gente colocando o Liverpool como caramba, que dificuldade muito maior que a dos outros ingleses. Não é tão difícil quanto a do PSG. Se você não viu, procure, a tabela do PSG está realmente muito complicada. Mas o Liverpool, jogos em casa: Real Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Bolonha. Jogos fora de casa: Leipzig, Milan, PSV e Girona. Realmente é uma tabela complicada. São adversários complicados. De destaque aí é o reencontro com o Real Madrid, clube que, se não me engano, o Liverpool não vence há 7 jogos dentro da Liga dos Campeões. O Liverpool, que tem 3 finais de Champions contra o Real Madrid, ganhou em 81, perdeu em 18 e perdeu em 22. Vai ter o reencontro muito bonito com o Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, em Anfield. Eu acho que o que dá para salvar aqui do Liverpool, além da capacidade do próprio Liverpool de conseguir pontuar bastante nessa tabela, é que dos jogos mais difíceis, os piores adversários, que na minha cabeça são Real Madrid e Leverkusen, são em Anfield, né? Milan e Leipzig são fora, mas eu acho que mesmo que sejam jogos cascudos, é melhor ter esses dois fora do que visitar o Bernabéu e visitar o Bayer Leverkusen. De qualquer maneira, entre uma projeção boba aqui, só para colocar um número, eu imagino que o Liverpool faça pelo menos 15 pontos, tá? Então, como dizem que a nota de corte da 8ª colocação deve flutuar entre 14 e 16 pontos, eu acho que o Liverpool não se garante com muito conforto entre os 8, mas eu acho que fica ali entre os 8, a depender da flutuação dessa nota de corte. Passando para mim a segunda tabela mais difícil dos ingleses, o Arsenal, que não acho que está tão longe do Liverpool assim, tá? O Arsenal em casa tem PSG, Mônaco, Dinamo Zagreb e Shakhtar. Fora de casa, Inter de Milão, Atalanta, Sporting e Girona. Em casa, para mim o ponto principal do Arsenal é que são 4 jogos que eu já consigo ver a vitória chegando, tá? É claro que o mais complicado é o PSG. Eu acho que o Luiz Henrique vai armar um PSG chato nessa temporada. Mas eu consigo ver o Arsenal vencendo o PSG, o Mônaco, o Dinamo, Zagreb e o Shakhtar. Esses 4 jogos no Emirates, e aí já são 12 pontos. Só que fora de casa, cara, já são 2 jogos muito complicados. Contra a Inter de Milão, um jogo muito complicado. E contra a Atalanta, que é um time que eu acho que vai ser um pesadelo de se enfrentar. Atalanta campeã da Europa League e que manteve praticamente o mesmo time, não perdeu tantos destaques a Atalanta do Gasperini. Sporting e Girona já acho que pode ser mais tranquilo, mas o Sporting também pode ser chato, cara. O time do muito competente Rubem Amorim, o time do Gyökeres, que aliás já acho que cairia como uma luva nesse time do Arsenal. O Girona é que eu acho que vai ser uma vitória tranquila, porque o Girona foi depenado. Só sobrou o Mitchell lá, o treinador, o resto, cara, muita gente foi negociada pelo Girona, então eu acho que o Arsenal não tem uma tabela tão mais tranquila que a do Liverpool assim. Porém, projeto pelo menos 16 pontos para esse Arsenal, garantindo 100% de aproveitamento dentro de casa e buscando 4 pontos fora
nesses jogos contra Sporting e Girona, pelo menos. Passando para o Aston Villa. Cara, o Aston Villa talvez tenha uma tabela mais difícil que do Arsenal, porque é o Aston Villa que tem uma equipe pior que o Arsenal. A gente já viu isso nesse começo de Premier League. Mas ainda assim eu vejo o Aston Villa com alguma capacidade aí de brigar. Certamente assim, playoffs. Cara, equipe da Premier League nesse novo formato da Champions tem a obrigação de buscar playoffs. A nota de corte, que é o EFA mesmo, projeta de 7 pontos, pelo menos, ali para o 24º colocado. Qualquer equipe da Premier League tem que ir para a Champions, essa nova Champions, e fazer pelo menos 7 pontos. Eu acho que o Aston Villa vai fazer bem mais do que isso. O Aston Villa tem Bayern de Munique, Juventus, Celtic e Bolonha em casa. Fora o Leipzig, Mônaco, Clube Bruges e Young Boys. Cara, é uma tabela chata em casa. O Bolonha é uma equipe que foi ainda mais depenada do que o Girona. Se fosse o Bolonha da temporada passada seria muito mais difícil, então são 3 pontos que eu já considero garantidos. O Celtic também. Agora, Bayern de Munique e Juventus vai ser chato. O Bayern de Munique, detalhe, é o reencontro da final da Champions vencida pelo Aston Villa lá em 1982. E a Juventus é o reencontro da eliminação do Aston Villa na segunda e última participação até a atual na Liga dos Campeões. O Villa caiu para a Juventus nas quartas em 1983. Reencontro já com Douglas Luiz, vendido para a véia senhora. Cara, sei lá, viu? 6 pontos em casa, de repente ali consiga empatar com a Juventus, acho que perde para o Bayern de Munique, 7 pontos. Fora de casa, acho que vence Young Boys e Bruges, então já temos aí 13 pontos. Leipzig é muito complicado, acho que perde. Isso aqui é palpite, né, gente? Não sei a ordem dos jogos, etc e tal. Mônaco também acho que é uma pedrinha no sapato. 13, 14 pontos eu projeto aí pelo menos para Aston Villa, o que dá uma posição nos playoffs, mas talvez não dê posição nas 8 primeiras colocações, o que acho que talvez seja um passo maior que a perna do Aston Villa, tá? Playoffs, se pegar uma posição alta ali nos playoffs para ser cabeça de chave, nos playoffs eu acho que é importante, portanto, ficar entre 9º e 16º, eu acho que seria importante para Aston Villa e acho factível. E fechando aqui com o Manchester City, que acho que pegou um sorteio razoavelmente tranquilo, né? Para variar, o Manchester City tem esse costume na primeira fase da Liga dos Campeões, antiga fase de grupos, agora fase de Liga. Jogos em casa, Inter de Milão, Feyenoord, Clube Bruges e Sparta Praga. Fora de casa, PSG, Juventus, Sporting e o Slovan Bratislava. Cara, reedição da final que o City ganha em 2023 contra a Inter lá em Istambul, recebe a Inter de Milão em casa. Então eu acho que dá para fazer todos os pontos em casa, por mais difícil que seja esse jogo contra a Inter do Inzaghi, acho que dá para pegar 12 pontos. E fora, são 3 jogos chatos, né? 3 jogos chatos, mas acho que dá para pontuar aí contra o Sporting, dá para fazer 3 pontos contra o Sporting e pegar aí alguma vitória contra PSG ou Juventus. Então 15 mais 18 do Slovan Bratislava, que vence, acredito eu, depende da ordem dos jogos. O City pode classificar muito antes e poupar, enfim. Eu projeto pelo menos 18 pontos, portanto, aí para esse Manchester City, que briga pelas primeiras colocações, acredito eu. É o mais forte dos ingleses e é o que tem a tabela, na minha visão, mais tranquila. E aí, você acha que os 4 se classificam diretamente para as oitavas de final, portanto, ficam no G8 desses pontos corridos da primeira fase da Liga dos Campeões? Ou você acha que alguém fica fora? Ninguém tem chance de ficar fora dos playoffs, né? Da 24ª colocação para baixo. No que eu viajei aqui, no que você discorda, comenta por favor. E até o próximo vídeo. Um beijo, a Liga dos Campeões está no ar.